Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem e felizes aí, tá? Nós estamos aqui para mais um bate-papo e dessa vez nós convidamos um amigo que também é vereador e vereador reeleito por Sinop, tá certo? Tem aí toda uma vida com Jesus e também uma vida pública aqui na cidade de Sinop como vereador aqui da cidade, muito atuante, tá certo? Antes disso, nós temos um recadinho especial para você. Santa Ótica está com uma nova loja e continua oferecendo a qualidade e o atendimento que você já conhece. Visite o novo espaço para descobrir uma seleção especial de óculos, joias e relógios. Tudo pensando para atender às suas necessidades com excelência e precisão. Esperamos por você para conhecer nossas novidades e aproveitar as ofertas exclusivas. A segunda loja fica na Avenida dos Tarumãs, 1056. E não esqueça de seguir a Santa Ótica no Instagram, Santa Ótica Sinop. Muito bem, não deixe de seguir a Santa Ótica no Instagram, tá certo? O pessoal da Bia, 2 lojas. Passe por lá, confira as novidades, óculos, relógios, muita novidade para você, tá certo? Recebo hoje o professor Edivaldo Costa. Como que você está, meu querido? Fernando, estou bem, estou feliz, estou grato. Sabe o que é um coração grato? A Deus em primeiro lugar e às pessoas que nos rodeiam, que têm uma expectativa na nossa pessoa e nos ajudam no dia a dia, a grande maioria voluntário. Estou grato a Deus e feliz. Muito bem, maravilha. Você teve agora as últimas eleições, né? Eu estava até programando essa conversa, mas por questões de política, enfim, falei, vamos gravar depois da vitória, não é mesmo? Você está indo para qual mandato, então, aqui? Já foram quantos e ano que vem será quantas legislaturas, é isso que fala, né? Eu estou cuidando de gente que não tem voz há 4 mandatos. Agora eu vou assumir em janeiro o 5º mandato. Quinto mandato. Quinto mandato. Eu não digo assim pelo tempo, sabe, Fernando? Aquela história. Há quantos mandatos? O Bolsonaro teve 7 mandatos de deputado federal. 7 para o povo conhecê-lo e elegê-lo presidente da República. Então não é questão de mandato, é o que você faz com o mandato. Sim. Ninguém entra na Câmara de Vereadores chutando a porta. Eu vou entrar e vou sentar numa cadeira. Não. O processo democrático das eleições faz com que o povo escolha os 15 que eles querem que estejam lá. E eu fui mais uma vez eleito, serei um dos 15, e digo, não é por causa de quantidade de mandatos. Sim. Você vê que a nossa votação foi expressiva. Outra coisa também, Fernando, essa expressão de boa quantidade de votos não é algo para nos envaidecer, é Sim. algo para nos trazer responsabilidade, porque quando o cara se envaidece, ele cai. Quando a pessoa se envaidece, ele está tendente a ficar arrogante. Então o segredo não é a cadeira. O vereador tal ganhou a cadeira, aí já começa a ficar papudo, como o pessoal chama, né? Papudo, orgulhoso. Isso aí precede a queda. Não é a cadeira, é o que eu vou fazer a partir do momento que eu sentar nessa cadeira. Lógico, é uma pergunta, talvez o senhor já recebeu, obviamente, mas eu queria fazer a seguinte pergunta. Por quê? Qual foi o sentimento da primeira vez? Vou me candidatar a vereador por Sinop. Por quê? Da onde veio esse sentimento? Quem que incentivou? Da onde veio esse desejo de entrar na vida pública, no caso como vereador? Primeiro, por uma questão de fé e política. Sempre houve uma dúvida e um comentário das pessoas cristãs, das pessoas de Deus, que cristão não pode entrar na política. E isso afastou muita gente boa, muita gente de bem, que estão dentro das igrejas orando, servindo a Deus, mas que demonizaram a política. Já no ano de 2004, quando eu estava terminando o primeiro momento e mandato como, não é mandato, mas o primeiro período de mandato que foi no governo do ex-prefeito Ilson Leitão como secretário de Educação, aquilo já me despertou de que o cristão não só pode, como deve entrar na política. Então, muitos problemas de ataque que o cristianismo sofre, quem protege a igreja de Deus, os salvos, aquelas pessoas que são convertidas é Jesus Cristo, não é nem um político. Verdade. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim. Mas esses também têm inimigos aqui na terra, que estão dentro das casas legislativas, legislando contra a família cristã, contra a igreja cristã, contra os costumes que o cristianismo tem através da Bíblia. Então, essa defesa ela é feita por nós. Se eles estão lá dentro do poder legislativo, combatendo a fé, eu posso estar, como muitos outros estão, e podem e devem estar,
também defendendo a fé. Eu fui com esse sentimento, com a revolta de pessoas que, em nível nacional, estadual e municipal, estão lá simplesmente para combater, para destruir, para desconstruir, vou falar o termo correto, para desconstruir a fé, a família, o capitalismo, a compra e venda. Eu sou uma pessoa de ideologia liberal. Liberal na economia, liberalismo econômico, enfim, o liberalismo político, o direito das pessoas de se candidatar. E o que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico é o direito de comprar, de vender, de ter a indústria, de ter o comércio, enfim. Eu não sou progressista, eu não sou esquerda, eu não comungo com essa ideologia, eu não ataco pessoas dessa ideologia, eu ataco a ideologia. Né? Essa é a diferença. Eu ataco o pensamento. E eu conheço muito bem a história, sou professor de história e conheço muito bem. Então, o que me levou foram esses dois fatores. Primeiro, por entender que nós cristãos não só podemos, como devemos participar da política. Segundo, porque sou defensor da indústria, do comércio e dos produtores. Ah, você é da elite. Onde eu nasci, Fernando? Eu nasci numa região pobre, que é o Nordeste. Eu morei numa cidade, nasci no Ceará e fui criado no Maranhão. Como eu passei grande parte da minha infância e adolescência no Maranhão, tenho um carinho muito especial pelo Maranhão. Como tenho pelo Pará, pelo Ceará, enfim, pelo Piauí, pela minha região norte e nordeste. Eu nasci em cidade que fica esperando o aposentado receber dinheiro, o funcionário público para poder girar o comércio. Acabou aquele dinheirinho ali, o comércio fica um mês, 20 dias parado. 5, 10 dias é o que tem de dinheiro na cidade. Cidade rola, depois acaba tudo. Aqui não. Aqui você vai para um lado, tem um produtor, muitas vezes as pessoas olham para os produtores, que estão andando de caminhonete, porque tem um carro bom, e ele trabalha para isso, olha e começa a jogar pedra. Aí tá de carrão. Uma roça, presta atenção, uma roça, com 1000 alqueires plantado, ela não sustenta só as pessoas da família que estão lá plantando. Ela sustenta quem vende os insumos, ela sustenta quem vende o maquinário, quem trabalha na produção e quem trabalha na compra e na venda do produto e dos insumos. As pessoas não fazem essa conta. O dinheiro gira. Vou te dar um exemplo. Sinop, Sorriso, Mutum, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, me ajuda, Alta Floresta. Essas cidades que estão se transformando em cidade produtora, você pode ver a economia. O comércio busca funcionário e não tem mão de obra disponível porque não são qualificados. Tem vaga para trabalho. Você vai numa cidade que não tem produção nesse aspecto, gado, soja, milho, Sim. Não tem, é aquela história do aposentado, coitado, que espera receber o dinheirinho para o comércio girar. Então eu entrei na política por isso, porque eu tenho na minha consciência de que quanto mais um Estado produzir em todos os aspectos, na grande e na agricultura familiar, nenhum administrador, seja prefeito, governador ou presidente da República, pode esquecer da agricultura familiar, porque essa é quem de fato, na sua maioria, ajuda o Brasil. Agora, a agricultura extensiva, a agricultura grande, essa, meu amigo, o PIB do Brasil só está elevado por causa dela. Sabe, a distribuição de renda, não, ela concentra, ela faz é distribuir renda. Agora, o cara que está lá ralando, que tem a terra, que está plantando, ele tem o direito de ganhar o dinheiro. É por isso que eu estou na política. Tanto aqui embaixo, na cidade, quanto um deputado estadual, quanto um deputado federal, ele deve e precisa lutar por isso. Me permita mais um minutinho. Moratória da soja. Absurdo. Deixar do Brasil vender soja para o exterior, porque aqui, segundo os imbecis lá do exterior, aqui é região que é amazônica e não pode, essa região amazônica não pode vender lá para fora. Se nós temos lei própria nossa, que o produtor pode, numa área de 20% do seu terreno, do seu território, plantar e preservar os 80%. E aqui a gente tem, na grande maioria, tem criminosos? Tem em todo lugar. Sim. Mas na grande maioria, os agricultores preservam e já provaram isso. Quem não preservou foram eles que estão declarando e decretando moratória contra a nossa produção. Esse aqui é o professor Edivaldo Costa, tá? Já está indo para o 5º mandato, que ele, né, enfim, está aí já trabalhando bastante para a sociedade, sendo voz do povo. Assim como outros vereadores, não é verdade? Não é só ele que está lá. São 15 cadeiras. Quando o senhor começou, já eram 15 cadeiras? Não, eram menos cadeiras como vereador.
quando o senhor começou o primeiro mandato? Eram 15 cadeiras. Era 15 já? 15 cadeiras. Porque teve uma época que era um pouco menos. Depois Não, já teve 9, que é o mínimo que uma cidade pode ter. Entendi. E depois ela pode aumentar de acordo com a população. Sinop hoje tem 15, quando eu assumi no primeiro ano era 15, e de lá para cá não aumentou nenhum vereador. Hoje, pelo número de habitantes, pela população, segundo o IBGE, Sinop já pode ter 21 vereadores. Olha só. Já pode ter. Pode ir para 17, ou ir para 19, ou até para 21. Porém, a Câmara e os demais vereadores, e eu também não concordei que aumentasse. Talvez nessa legislatura aumente, porque já está aumentando a população. Sim. A tendência é que a gente tenha, um exemplo muitos aqui. bairros, né? Muitas cidades. Sinop chegou em 100 mil habitantes, do primeiro habitante até o 100º milésimo habitante, os 100 mil habitantes, 40 anos. E só com 10 anos aumentou mais 100 mil. Com mais 5. Agora eu estou prevendo, e todo mundo que mora aqui, e o Brasil prevê, que mais 5 anos a gente terá mais 100 ou 200 mil habitantes. Sinop cresce demais. É, demais. Então, pode e deve, eu acho que até ter mais vereadores. Que não seja os 21, que seja 17. Mas isso a Câmara vai discutir, discutir, é uma prerrogativa do Poder Legislativo. A legislação já permite, a lei federal já permite. A Assembleia Legislativa acho que vai pular de 24 para 26 deputados já para a próxima legislatura. É o que a gente escuta lá na Assembleia Legislativa. Porém, em Sinop, continua os 15. Continua os 15. Continua. Para quem não conhece a trajetória do professor Edivaldo Costa em Sinop, quais outras frentes de trabalho com questão pública? Eu sei que o senhor já atuou nessas questões de secretariado, enfim, eu sei muito bem disso, mas para quem está assistindo ou vai assistir, fora a questão de ser vereador, estar atuando como vereador, voz do povo, enfim, estar aí nos bairros, quais outras pastas ou atividades políticas o senhor exerceu aqui no município? Eu vou começar antes da atividade política. Eu vim dar aula de inglês em Sinop. Sim. Cheguei aqui no dia 7 de fevereiro de 1994. E vim dar aula no Colégio Piscinati, que eu tenho um amor, um carinho muito grande. Sim. Porque além de dar aula no Piscinati, eu morei no Primavera nos meus primeiros anos de casado. E a família da minha esposa, grande parte, mora no bairro Primavera. E eu, vez por outra, estou entrando lá no Piscinati de tanto que eu gosto. Eu tenho um carinho muito especial por esse bairro por causa da história de vida aqui. Moro hoje no Jardim das Palmeiras, já há 20 e poucos anos no Jardim das Palmeiras, 26 anos, 26 anos, vai completar, mas o carinho pelo Primavera é muito grande. Eu comecei dando aula, dava aula numa escola particular chamada Camões, da dona Zilda. Foi minha professora. Foi sua professora, Zilda Stantovitz. E aí dei aula no Camões de inglês e dei aula de história também. O Camões depois deixou de existir por causa de uma legislação federal, sim, mas foi uma escola que eu tive uma experiência fantástica, com pessoas maravilhosas na sala de aula como aluno e outros como professores. Então eu tenho uma história muito grande na sala de aula em Sinop. Eu lembro, Fernando, que um dia eu falei lá no Camões, eu serei vereador dessa cidade, e eu ia dar aula de bicicletinha. Dando aula, saía do centro da cidade, que eu morava com o meu irmão, Erivaldo, e eu saía da casa dele para dar aula no Camões. E os alunos viam e percebiam que eu chegava, encostava a bicicletinha, amarrava o cadeado nela e ia dar aula. E eu falei, eu serei vereador nessa cidade. E eu me lembro de uma pessoa que deu risada e balançou a cabeça. Essa pessoa, um tempo depois, esteve no gabinete e me lembrou disso. Olha, nem eu lembrava mais. Saí da sala de aula de diretor, fui para o Colégio Alberto Seib, que a relação de amor, de gratidão por esse colégio é muito grande. Permita-me falar o nome aqui. Sim, sim. É uma cooperativa e que até hoje grandes professores continuam dando aula e novos professores também, que são excepcionais. De lá eu fui para a UESP. Não sei se você lembra da UESP, Rua das Nogueiras, COPS UESP depois, né? E junto com demais colegas, nós construímos o Colégio CAD, que para mim é uma das maiores escolas particulares do interior do Mato Grosso e do Centro-Oeste. Não só do Mato Grosso, mas do Centro-Oeste. Hoje eu não faço parte da escola, do grupo, porque saí para a vida pública. Sim. Na UESP eu tive experiências fantásticas. Profissionalmente eu cresci demais. Eu cheguei a ser inspetor de alunos e depois, quando eu fui eleito diretor ainda na UESP, foi quando fui convidado para ser secretário de Educação. Eu me lembro até de uma reunião que eu falei, eu só vou ser secretário se vocês forem na UESP pedir autorização para os meus colegas. Se eles concordarem,
né? E eu assumiria a direção no mês de janeiro. Assumi a Secretaria de Educação. Aí começou a vida pública. Como secretário Fui de Educação. secretário de Educação de 2001 a 2004. E aí em 2004 me afastei para a campanha política, porque a minha não deu certo. Houve um problema que não cabe falar aqui. Sim. E aí depois fui convidado a voltar. Voltei, fiquei até 2006, meados de 2006, assumi a Secretaria de Trânsito e Transportes, que é a famosa Secretaria da Guarda Municipal. Sim. Experiência fantástica, com muita gente fantástica. Em todo lugar tem gente boa e lá também tem. E depois me afastei para a candidatura. 2007, assumi o mandato em 2009, né? Foi em 2008. Em 2008 saí para a candidatura, no mês de abril. Cumpri a legislação. Em 2008 fui eleito vereador, na época fui o mais votado de Sinop e fui assumir o mandato na Câmara. De lá para cá são 4 mandatos. 4 mandatos. Isso não é motivo de vaidade. Porque o homem, quando ele se envaidece... a Bíblia diz que a traça e a ferrugem destrói. Sim. Vou te dar um exemplo. Tudo passa. Eu acordava de madrugada para assistir o Ayrton Senna correr. Eu também. Um grande piloto, grande homem também. Já passou. Hoje a gente nem assiste Fórmula 1 mais, porque não tem o Ayrton Senna, a emoção, a alegria. Eu estou dando esse exemplo porque tudo passa. Verdade. E se você senta numa cadeira que o povo te elege e tu se envaidece, você está esquecendo que a Bíblia diz que a traça e a ferrugem destrói, o tempo destrói. Você cai no esquecimento um dia. Você é lembrado por poucos. Talvez nem meus netos saberão como era o nome do avô. É assim a vida. Então você tem que entender que a cadeira que você foi eleito, executivo ou legislativo, é para você fazer um trabalho de 2 formas. Primeiro, honra a Deus. Segundo, honra o teu semelhante. Dá voz. Ali é parlamento. Em italiano, o que significa parlar? Falar. Parlamento, lugar de falas, locais de debate. Sim. Um parlamento é um local de debate ferrenho. Amigável, respeitoso, mas às vezes ferrenho. Quando eu discordo de uma ideia e aí o camarada parte para o debate personalíssimo, que é atacando você não pode aceitar isso. E aí você vai para o debate para tentar provar que aquela pessoa ideologicamente ou o que ele está defendendo não está certo. E se ele estiver certo, ele vem para o debate para provar para você que ele está certo. É assim o parlamento. Porém, eu tenho que entender que o parlamento é para dar voz a quem não tem. Quem que elegeu o parlamentar? O povo. Sim. Como não pode 200 mil pessoas legislar, eles elegem 15 para legislar, para debater, para defender, para fiscalizar. Então, se o camarada entender que o parlamento é um local em que ele deve honrar a Deus e dar voz para o seu semelhante, ele está no caminho certo. Vai fazer um bom mandato. Sem dúvida nenhuma. Maravilha. Qual que é o grande desafio de ser um vereador em Sinop, ou em qualquer lugar, mas Sinop é onde o senhor tem experiência? Qual que é realmente assim, o grande desafio de ser um vereador em Sinop? Essa sua pergunta é muito inteligente, muito interessante e me dá a oportunidade de dizer à população que cada legislatura tem uma história diferente. A importância, cada legislatura tem uma importância diferente. Eu lembro que na primeira legislatura, que iniciou em 2009, foi 2009, 10, 11 e 2012. Eu lembro que era aquela coisa romântica, todo mundo trabalhava ali, existiam os debates, mas não era personalista, ninguém atacava a pessoa. Eu não preciso atacar o outro parlamentar. Mas o parlamentar, alguns na grande maioria, eles acham que quando perdem no debate, precisa atacar a pessoa para intimidar, para fazer medo. Né? Maquiavel já dizia isso. E aí você precisa ter a sabedoria de que o ataque personalíssimo, quando ele vier, amigo, tem que ter respeito. Porque quem fala o que quer, às vezes vai ouvir o que não quer. Então o respeito tem que existir. As legislaturas vão passando e a importância vai sendo outra. Vou te dar um exemplo. Hoje, a dificuldade de um legislador, seja municipal, vereador, seja estadual, deputado estadual, ou federal, senador e deputado federal, a grande dificuldade é que o poder judiciário, ele mudou muito no Brasil. Antes você recorria, na grande maioria, não estou dizendo que todos os juízes são injustos, de forma nenhuma. Sim. A grande maioria é justa e segue a legislação, entendeu? E julga, às vezes,
na sua consciência de forma justa é a grande maioria. Mas aquela minoria que entende que o Poder Judiciário está vindo lá de cima, não é palavra minha, todo mundo está vendo, está vindo lá de cima, de que um juiz, ele é capaz de mandar num país e que políticos poderosos que têm dinheiro e têm poder econômico e poder político fazem aliança e conchavo com esse tipo de juiz, com esse tipo de magistrado. Isso dificulta que o Brasil tenha a democracia na sua essência, de fato, e de direito. Ataca a democracia, porque você às vezes vai para o debate consciente, para o debate ideológico, para o debate da certeza que você está correto, mas o outro lado existe, ele também tem a certeza de que está certo, e aí o debate vai dizer quem está certo, a população julga. Hoje está difícil isso. Hoje o judiciário está, infelizmente, você vê que no Congresso está tendo um debate aí da anistia, e a gente torce para que tenha anistia, porque na minha visão, de forma injusta, pessoas foram presas, acusadas de dar golpe, e eu falo aqui com muita tranquilidade, com a consciência de que não foi golpe, Sim. com a consciência de que há uma ditadura no judiciário, e Rui Barbosa dizia, é a pior de todos, você não tem a quem recorrer. E essa ditadura, ela traz dentro do parlamento brasileiro e nas casas, pai de família, de Sinop, mãe de família, pai e filho, pessoas sendo presas porque estavam gritando, que a Constituição dá o direito de gritar. Ninguém usou arma, ninguém matou ninguém, de forma nenhuma. Isso acontecendo, isso freia o legislativo. Agora eu vou te dizer, por que esse desafio que você perguntou do legislativo está acontecendo? Por causa da covardia dos líderes do poder legislativo. Porque se o Pacheco, que é presidente do Congresso, se um presidente de Assembleia Legislativa, se um presidente de Câmara Municipal, se ele trabalha para que o poder legislativo fortaleça e não a reboque de demais poderes, o poder legislativo não enfraquece. Se ele trabalha e entende, cuide do executivo, o líder do poder executivo, nós vamos fiscalizar. Sim. Cuide do judiciário, os magistrados. Mas no legislativo, a democracia parte do voto popular. E o único poder que é eleito pelo povo é o legislativo. O executivo também, mas que representa o povo de fato. Qual que é o representante do povo dentro dos poderes? É o legislativo. O executivo também tem o voto, mas é o legislativo que é o legítimo representante do povo. O legislativo começa a se amedrontar, deputados sendo presos, a voz de deputados sendo calada por cassação do Instagram, do X, do Facebook, das mídias desse deputado. Se ele, minha visão, extrapolou os limites da lei, que ele possa responder pelo que ele fez. Mas hoje o Poder Judiciário Nacional está querendo cessear a todos o direito e a liberdade de se manifestar nas mídias. O cara se manifestou e falou besteira, falar um termo chulo aqui, falou merda, Sim. Ele que responda por isso, e não toda uma população. É a minha visão. Mas falando de... é interessantíssimo. O assunto é esse mesmo, o assunto nacional. Trazendo para a ordem municipal aqui. Sim. Né? O senhor acredita que nessa questão dessa mesma pergunta, mas na realidade do município, entra dessa mesma forma? O grande desafio? Esse desafio? Não ser capacho do executivo. Isso, vírgula, ser capacho é aprovar o que não presta para a cidade. Aí é capacho do executivo. O que é um legislativo, o desafio do legislativo? Por exemplo, o prefeito de Sinop, que foi reeleito, o prefeito Roberto Dorner, se ele fizer um projeto bom para a cidade, e eu fui eleito na oposição, eu sou oposição e serei oposição ao prefeito, porque o povo votou em mim para isso, se o prefeito fizer um projeto que é bom, eu não posso ser medíocre e mesquinho de votar contra, porque eu não sou do partido dele. Se ele fosse do meu partido, eu não poderia ser pequeno e mesquinho de votar a favor se o projeto fosse ruim. Tem que ter então, coerência. é esse o desafio. Porém, ele tem que ser fiscalizado na aplicação da verba pública, ele tem que ser cobrado e ele tem que cuidar da cidade. O desafio do legislativo é esse, fiscalizar para ver se ele está cuidando da cidade, aplicando a verba de forma honesta e justa, e ele tem que ser cobrado diariamente. Prefeito que não quer ser cobrado tem que ser exposto para a população.
governador, presidente da República, executivo que não quer ser cobrado, tem que ser exposto para a população. Mas a maioria faz o seguinte, quando ele recebe uma cobrança, ele já pega os leões de chácara, que chama, né? Os seus defensores, Sim. que são apadrinhados às vezes, para atacar quem cobrou dele. Esse é um desafio. Não temer, não ser leviano, mas apontar os erros. A primeira forma que eu aponto é cobrando do secretário. Eu cobro sem ninguém saber. Não precisa. Se o secretário tiver com má fé no que ele deixou de fazer ou do que ele fez errado, ele não vai corrigir, você tem que ir ao Ministério Público ou você tem que ir à tribuna para atacar. Mas eu não posso, porque politicamente eu não faço isso. Eu tenho 5 mandatos, 4, eu vou assumir o 5º. Não, eu vou atacar de qualquer jeito, porque a oposição tem que atacar. Eu vou destruir e desconstruir o governo dele. Eu estou sendo contra a cidade. Lógico. Se eu fizer isso, eu estou sendo contra a minha cidade. Porque o que fizer de bom, se eu não quiser aplaudir, que eu não jogue pedra. Agora, o que fizer de ruim, eu e os que são do partido dele, precisa cobrar dele. O desafio é esse. É, porque o senhor foi reeleito aqui para realmente fiscalizar. Essa que é a grande questão, né? Perfeito. Até diziam muito assim, o vereador está prometendo isso, prometendo aquilo. Daí a pessoa dizia assim, o vereador não promete nada, ele promete a fiscalização, ele promete estar na rua, visualizando lá o que está acontecendo. Às vezes acontece de você sentar com quem está no Poder Executivo e dizer, olha, prefeito ou prefeita, eu preciso que lá no bairro tal venha trazer uma reivindicação e uma indicação para asfaltar. E o prefeito asfalta, ele fala, então nós vamos asfaltar aquele bairro. Sim. O papel do vereador também é esse, é um papel político esse, não é o legislativo. Sim. O legislativo é criar lei, fiscalizar, enfim, e o político é ir na comunidade, ver os problemas da comunidade, apontar o posto de saúde que está com problema, a estrada que está com buraco. Esse é o papel político do vereador. Porém, o que eu digo para ti? Se o vereador fecha os olhos para as coisas que estão erradas, ou não aprova as coisas que são boas, o papel dele não está sendo cumprido. Eu espero que tenha respondido a tua pergunta. Claro, com Ele certeza. precisa cumprir o papel constitucional de fiscalizar. É isso aí. A partir do momento que foi eleito, é um vereador da cidade de Sinop, e como o senhor falou, qualquer tipo de situação que venha do prefeito, né, ali, da gestão, e que for coerente, está tudo certo, né, os vereadores automaticamente eu não vou citar nomes aqui, Fernando, se você me permitir, eu aponto. Sim, pode falar. Tem secretários desse governo municipal que fizeram um trabalho bom. Fizeram trabalho, e tem secretário que não deveria estar nem sentado na cadeira. E aí esse debate eu vou abrir dentro da Câmara, a gente abre lá, não precisa eu falar aqui, claro, o fulano, o cicrano, mas tem secretário que você viu o esforço dele, você viu a dedicação dele, e que às vezes nem verba, nem orçamento suficiente ele tinha. E você via ele correndo na prefeitura, pedindo que os vereadores pudessem colocar emenda, pedindo, enfim, a gente percebe isso. Eu não fiz inimizade nem amizade com nenhum, eu não tenho intimidade com nenhum secretário, mas eu cito um aqui, se você quiser. O secretário de esportes, esse rapaz, eu conheço ele desde a época do basquete, né? E ele foi um secretário muito esforçado. Ele foi uma pessoa que se esforçou muito para fazer um bom trabalho. E na medida do possível, ele conseguiu reformar muitos ginásios municipais, das escolas. E isso, quando você põe uma criança ou um adolescente para praticar esporte, é o que deveria ser, não é. O trabalho tem que melhorar muito ainda. Mas você percebe que houve um esforço. Agora, tem secretários, vou dizer um para ti, a Secretaria de Saúde, ela até tem um secretário bom. Esse secretário atual é esforçado. O secretário atual de saúde, ele quer fazer, ele quer desenvolver. Mas desde o início do mandato, o caos da cidade, o caos da administração, foi a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde disse, mas todo lugar tem problema e é um buraco sem fundo. Buraco sem fundo é uma coisa, agir de má fé é outra coisa. Então, eu acho que é um funcionário de carreira, né? Me fugiu até o nome dele aqui, e eu percebi a vontade dele de fazer. Porém, o avanço ainda é insignificante. A gente sabe por quê. Terceirização, empresas que você não confia, não dá para confiar, tudo isso tem que ser corrigido. Eu preciso começar, e nós precisamos, essa nova legislatura, apontando para o prefeito o que é bom para a cidade. Se ele tiver humildade, porque isso é uma coisa difícil em algumas pessoas. Tem gente
que ele é simpático e sorri, mas não tem humildade. A humildade é ouvir. A humildade é, às vezes, reconhecer que não foi capaz de fazer. A humildade é baixar a cabeça, às vezes, e dizer, eu preciso de ajuda. Se ele tiver a humildade de ouvir a oposição, de ouvir as cobranças, o apontamento, porque muitas vezes a situação não aponta porque não quer ficar de mal, e a oposição não tem conversa, vai lá e aponta, uns apontam com diálogo civilizado, tranquilo, outros apontam xingando, mas a oposição tem que fazer o papel dela. Sim. Se for preciso xingar, nós vamos xingar. Agora, se ele tiver a humildade de ouvir, ele vai fazer, o prefeito Roberto Dorner, um segundo mandato bom para a população. Se ele não tiver a humildade de ouvir, para ver os erros dele que serão apontados pela oposição, e a oposição elegeu vereadores bons, poucos, mas bons, eu julgo os vereadores que foram eleitos na oposição muito bons, e da situação tem vereadores que sabem cobrar também. Veja bem, tem vereadores que foram eleitos no palanque do prefeito e que cobraram na gestão passada e que sabem cobrar. Essa é uma coisa que enaltece, sim, engrandece o poder legislativo, né? Só que alguns que cobram, aí lá dentro são puxados a orelha, eu acho que é isso, parece que se acovardam. Isso não pode acontecer. O vereador de situação que cobrar, ele tem que ser respeitado pelo executivo porque cobrou. Ele está cobrando porque quem ele representa, que é o povo, exigiu que ele cobre. Então, se ele tiver a humildade de ouvir as cobranças, os apontamentos, e se ele não tiver, a oposição vai para o Ministério Público e vai fazer os apontamentos e vai cobrar. A oposição vai para a tribuna, vai reclamar. A oposição vai para a mídia, porque a mídia está aberta aí para o povo saber. A oposição vai falar e vai para a mídia. O que eu faço votos é que seja uma cobrança séria de todos nós, sem alguém ser leviano e apontar o que não é real, mas a cobrança séria. Porque, ó, eu vou falar uma frase aqui, que eu falo. O cara sentar numa cadeira do Poder Legislativo, ou sentar na cadeira do Poder Executivo, se sentindo o dono da Prefeitura ou da Câmara, já começou errado. Você precisa ter o sentimento de que o poder público, é do povo. Do mais simples, do filho do jardineiro. Sim. E também do filho do empresário. É do público. É daquele homem que levanta de manhã e sai para trabalhar de bicicleta, ou daquela mulher que sai de carro cedo para trabalhar. Não interessa. A cidade é do povo. A cidade não é dos políticos. Porque quando o cara se envaidece e ele começa a ser arrogante, não tem jeito, amigo. Ele está cometendo erro crasso. Isso aí. Vamos esperar, então, que dê tudo certo, né? Que Sinop avance, que possa avançar, possa crescer. E realmente é isso, né? O Poder Executivo e o Legislativo trabalhando juntos, um cobrando a sua parte, o outro levantando ali as situações, enfim. Já, né, trabalhei muito tempo em televisão, já vi muita coisa acontecer, né? Muitos embates, muitas ali conversas, enfim, várias movimentações na parte política de Sinop, bastante inclusive. Eu acho que está até mais tranquila, digamos assim, no meu ponto de vista, talvez não estou mais dentro da televisão, do que antigamente. Antigamente era pancada. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, quais, no caso, os desafios, o senhor falou que é esse aí, esse é o seu grande desafio, obviamente. Posição, situação e trabalhando para que o melhor da cidade aconteça. As grandes vitórias do professor Edivaldo Costa como vereador de Sinop, quais são os grandes projetos, as grandes vitórias que o senhor possa tentar enumerar? Lógico que deve ser muitas, mas quais são essas aí? Vou te dar um exemplo. Tem muita gente em Sinop que não tem nem comida na mesa. Acredita nisso. Que passa necessidade. E essas pessoas não têm plano de saúde. A população paga imposto para que a UPA e os postos, as unidades, possam ter e dar um bom atendimento. Sim. Quando uma pessoa da população vai na unidade de saúde ou vai numa UPA e ela não tem, ela chega lá doente, o que ela precisa? Do diagnóstico e do remédio. É o mínimo que alguém precisa, ser diagnosticado e o remédio correto para aquela doença. O maior desafio meu é Edivaldo Costa. Hoje, é grande em todas as áreas, mas na área da saúde é o maior. Porque, infelizmente, pessoas entrar dentro de uma unidade, dentro de uma UPA e sair morta de lá, e tu sabe que não é culpa do profissional, nem do médico, nem do enfermeiro. Tu sabe que uma empresa vagabunda que foi contratada
sabe lá Deus de que forma, dentro dos bastidores, uma empresa dessa que não dá o atendimento devido, mesmo tendo buraco sem fundo na saúde, não dá o atendimento devido, esse é o desafio. Vou falar para ti. Ontem chegou para mim uma ligação de uma criança que estava dentro da UPA com muitas dores, precisava ser transferida. Eu não vou na secretaria, não vou pedir favor para ninguém. O que a gente faz é judicializar. E Deus tem um órgão que ele foi criado, acho que por Deus, e os homens tomaram conta. Eu quero parabenizar e agradecer a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aqui em Sinop. Todos os defensores, não conheço nenhum. É tão simples você pegar, através de um diagnóstico do médico, pegar aquela pessoa e dizer, olha, está aqui esse órgão. Eles não sabem, a população não sabe o que deve fazer. E o diagnóstico, o relatório do médico, porque o juiz não ouve a mim nem a ti, ouve o médico. O juiz ele vai julgar de forma justa o que o médico escreveu. Sim. E a defensoria é o advogado de quem não pode, de quem não tem. Então, o maior desafio nosso é lutarmos para que a saúde fique boa, melhore, cobrar do prefeito, angariar verba para que a população não mendigue na porta de um vereador, de um político, que entre na justiça, que cobre de uma forma judicial para poder ser atendida. Eu sei que é um buraco sem fundo, eu sei que é problema, eu sei que a população adoece muito, mas chega, é muito sofrimento. Ó, eu tive um infarto uma vez, que hoje se eu não vigiar, eu não vivo, eu morro. Um infarto por causa do sofrimento dos outros. É gente sofrendo, aí o cara liga para ti chorando. Esses dias um rapaz de uma empresa mandou um áudio para mim e usou o termo assim, ajuda minha esposa, pelo amor de Deus, ela está com câncer e eu sei que isso não é papel de vereador. Mas se tu não judicializar, não correr, não indicar a defensoria, a pessoa morre, entendeu? Tem uma fila, eu não vou pedir para furar fila. Você não pode pedir que fure fila, Sim. porque você está sendo injusto com quem chegou primeiro. Então é o seguinte, amigo, o médico vai dar um relatório, um diagnóstico, e a defensoria é bem aqui. Cara, é impressionante como a gente passa o dia indicando para as pessoas o que deve fazer, que é bem simples. No celular ele vai lá e Deus abençoa que o defensor, a maioria muito inteligente, no estado de Mato Grosso, monta lá o pedido de forma correta e as liminares saem. O desafio é a saúde. Tem outras áreas? Claro que tem. Se a educação não prestar, os filhos dos nossos munícipes vão crescer e ser um desempregado da vida. Com a pessoa com a mão na frente e outra atrás. Tem que estudar para ganhar dinheiro? Tem. Tem que estudar para ter emprego, para ser útil para a família, para ser útil para a sociedade. Isso é tecnicismo, então chame do que quiser. Se é tecnicismo, chame do que quiser. Não quero debater aqui linha pedagógica nesse momento, a gente pode abrir um debate só para isso, mas o que eu estou dizendo é que o aluno tem que aprender português e matemática, tem que aprender a ser profissional, tem que aprender a ser empreendedor, e as escolas, infelizmente, a grande maioria é contra isso. Empreendedor não, tem que ser uma formação integral. Aí vem a prova do IDEB na formação integral, e só a escola militar é que ganha destaque. Meu filho caçula, estuda na escola municipal, Lindolfo Trierweiler. Essa escola tem uma qualidade muito boa, de professores, de profissionais. Vou até sentar com a diretora e isso tem que se estender para as demais escolas. Entender o que está acontecendo lá para replicar. Mas tem também, o Walter Kunz é uma boa escola, tem muitas escolas boas. O problema na rede pública não é o profissional que está na sala de aula. É a gestão que precisa fazer com políticas públicas que esqueça a questão ideológica, doutrinação para a criança, e trabalhe, tecnicismo que trabalha. Eu fui secretário de Educação, nós diminuímos de 47% de analfabetismo funcional na época para menos de 6% em Sinop. Mas isso muita gente, infelizmente por causa de ideologia, não quer. E isso dá trabalho. Se você quiser combater o analfabetismo funcional, tem que trabalhar. Secretário tem que trabalhar, diretor de escola, coordenador, professor, e você vê o resultado. As pessoas, infelizmente, uma grande parte de pessoas que estão dentro das escolas não se preocupam com isso e até combate. A educação tecnicista, não, de forma nenhuma. E aí tá aí, pega o IDEB, lança uma prova, faz uma avaliação externa. Pega uma empresa lá de fora e faz uma avaliação externa. Você vai ver que o desafio na educação é muito grande. Dando aí uma marcha ré no assunto e tentando trazer aí uma informação, que aqui nós batemos um papo, conversamos, mas também temos uma questão aqui
não vou dizer religiosa, mas uma questão de princípios cristãos, né? Nós batemos um papo e trazemos isso à tona aqui. Quando que o professor Edivaldo Costa teve um encontro com Jesus? Porque o senhor é cristão, todo mundo já sabe disso, obviamente, mas quando que o professor teve um encontro com Jesus? Muito obrigado pela pergunta. Mas antes eu gostaria de deixar um abraço para uma pessoa aqui, que eu conheci, que é cristã, que eu convivi alguns meses com ela numa corrida, que é a Mirtes da Transterra, que eu tenho muito respeito, e que uma pessoa, a empresa dela é muito conhecida, é uma empresa respeitadíssima. Sim. E a Mirtes, ela não era tão conhecida quanto a empresa, mas para os antigos. E ela chegou e fez a votação, enfrentando a máquina, enfrentando a estrutura política de Sinop, enfrentando um poderio econômico grande. Ela fez uma votação que, para mim, para quem não era conhecido, para quem começou uma campanha esse ano, ela não foi para a política nunca na vida dela. Começou faltando 60 dias. Não foi nem em janeiro, quer dizer, foram 6 meses, 60 dias. Ela tem, no meu ponto de vista, só se ela não quiser, ela tem um futuro dentro de Sinop na política, pela honestidade dela, pela seriedade dessa mulher, pela fé que ela tem em Deus. Eu empenho aqui a minha palavra, de que foi muito bom estar ao lado dela, eu aprendi muito, muito, com a seriedade dessa sinopense, porque ela está aqui há 45 anos, que é a Mirtes Grota. Meus parabéns, Mirtes, pela coragem de ter disputado. E acredito que ela terá um futuro, só se ela não quiser e a família não quiser, mas se quiser, ela terá um futuro porque ela não para de trabalhar. Vou responder a sua pergunta. Eu vou à igreja em 1984, foi a primeira vez que eu coloquei os pés dentro de uma igreja para ouvir uma pregação genuína da Bíblia. No dia 24 de agosto de 84, eu fui impactado com uma pregação e eu chorei e eu me curvei diante de Deus e de Jesus Cristo. 1984. Mas não foi... Eu achava que eu tinha tido a experiência de um novo nascimento e não tive. Eu tive uma experiência religiosa. Por anos e anos eu frequentei a igreja, mas ainda sem aquela transformação no meu coração. Transformação no coração não faz de você melhor do que ninguém. Faz de você melhor do que você era. Essa é a realidade. Sim. Quando eu vim para Sinop, por anos, eu estive tocando na igreja. Isso não fez de mim uma pessoa que teve uma experiência com Deus. Em 2011 eu infartei. Aí mudou a história. Porque quando eu cheguei naquela UTI, que eu escutava o barulhinho assim, ó, sabendo que lá fora tinha um filho meu, a minha esposa, meus irmãos e todos os meus amigos, e ninguém podia fazer nada por mim. E o barulhinho assim, Fernando. Pip, pip, pip. E um monitor com um gráfico. E você pensa, vinha na mente, se esse pip acabar, eu me acabei. Eu me lembro até que eu escutei 2 vezes. Uma vez uma enfermeira perto de mim, ela falou assim, eu preciso ir lá na 1, estão me chamando. Daqui a pouco eu volto. A 1, eu já pensei, a UTI 1. E eu vi um barulho no corredor, alguém falou assim, doutor, perdemos a 1. Eu pensei, perdemos a 1, deve ter morrido. Mas ninguém me falou nada, porque é tudo calmo, tranquilo. Uns 3 dias depois, eu ainda ali na UTI, alguém falou no corredor, pessoal, vamos ali rapidinho na 3. E aí ficaram alguns minutos lá, enfim, um bom tempo. E alguém perguntou, perdemos? Sim, perdemos a 3. Eu até chamei a enfermeira e falei, moça, vem aqui, qual é o número da minha aqui? Fala o número da minha, porque a 1 e a 3 já foi. Já foi. Falou, nada, do senhor é a 7. Falei, ainda bem. Vai, né, coloca eu na 20ª aí, que o trem está vindo. Então você vai ficando com um sentimento e até uma reflexão dos erros que você cometeu na vida. Sim. Com todo mundo, com muita gente. Vem a consciência. Vem. Aí eu vou te dizer que o Espírito Santo começa a trabalhar independente da igreja. Independente da igreja. Sim. Eu não vou falar a placa de igreja, mas eu tenho ido numa igreja aqui em Sinop que tem uma música, a forma de tocar, através do clássico, de instrumentos, clássico de violino, enfim, parece que você está no céu. A alegria, a sinceridade de quem está tocando, e é coletivo, um ensaio regional ou um ensaio local que você participa ali, você percebe a entrega
para Deus daquele louvor, e ali você reflete. O Espírito Santo vai lá na tua mente e no teu coração para te mostrar que sem Deus você não é nada. Então eu digo para ti aqui do fundo do coração, a partir do infarte, que quando veio durante 3 dias, o Espírito Santo trabalhando na minha mente para que eu pedisse perdão para muita gente, e eu pedi. Ali eu acredito que de fato aconteceu algo diferente dentro de mim, porque hoje eu luto cotidianamente para ajudar e luto cotidianamente para não errar. E não é não errar para não decepcionar quem está perto de mim, é para não errar mesmo, é para não decepcionar Deus. E eu peço para Ele, Senhor, me fortalece, me ajuda, para que eu possa ser útil para o meu semelhante. Não preciso mostrar para ninguém que eu estou ajudando alguém. Eu acho até feio, eu sou um agente público, e aí eu ajudo alguém, precisa de uma ajuda, porque a estrada dele está esburacada e eu vou cobrar do executivo, ou ele precisa de um tratamento de saúde, uma cirurgia, e eu vou lutar, judicializar, indicar a defensoria, e ele precisa daquilo, depois eu vou mostrar para a sociedade que eu ajudei alguém que estava doente, a sogra de alguém. É muito humilhante o cara pagar imposto para ter um serviço, pedir para um político que grite por ele, e depois esse político ir lá pedir voto ou pedir, cobrar que ele ajudou. Eu acho muito medíocre, muito ruim. Então eu peço a Deus sempre que me ajude. Eu tenho um probleminha no coração, já tem 5 stents no peito, né? E eu peço a Deus que enquanto eu estiver aqui, e eu não sei quanto tempo a gente fica, enquanto eu estiver aqui, que eu possa ser útil, honrar a Deus, sem precisar, porque tem gente que quando vai para a igreja já quer mostrar para todo mundo que ele é santo, que ele está transformado e tal, e todos nós estamos sujeitos ao erro. Concorda comigo? Sim, claro. Todos nós estamos sujeitos à queda. É você ter a humildade. Quando a Bíblia diz, bem-aventurado os pobres e humildes de coração, essa humildade é reconhecer que se eu não estiver com Deus e buscar Deus, eu erro. Se eu não estiver com Deus, eu não sou capaz de sozinho, pelas minhas forças, fazer as coisas corretas. Eu preciso de Deus, você e ele e ela precisam de Deus na vida. Eu tenho essa clareza comigo. Maravilha. Uma outra questão que é importante, eu queria que o senhor pudesse colocar também, eu tive uma época atrás, alguns anos atrás, bons anos atrás, foi um convite, na verdade, para entrar na vida pública. Eu estava numa igreja, lá tinha uma população razoável, nós tínhamos na época o programa de televisão, que a televisão era, até então, não existia YouTube, enfim, um programa de televisão que era o único programa de televisão aqui da cidade, estava na rádio, site, a gente militava com alguns eventos, e aí vieram me convidar. Fernando, entra na vida pública, né? Vai ser um caráter vereador e tal. Rapaz, aquilo ali, eu falei, rapaz, eu acho que eu levo jeito, eu acho que dá certo. E aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, um partido X me convidou, e o fulano de tal é desse partido e tal, nome bem conhecido, né? E aí me falou essa questão para entrar na vida pública, me candidatar a vereador, porque eu estou numa boa igreja, a igreja tem uma população boa, a gente está aí, tem uma visibilidade boa na cidade, talvez a gente consiga bons votos. Ela chegou para mim e falou assim, ó, você tem 2 opções, você pode ser candidato a vereador, se você quiser, mas você vai ter aí um problema comigo, eu não vou continuar casado com você. A esposa não quis. A minha esposa falou, não, eu não quero você na vida pública porque eu acho que você vai se desgastar demais, não é para qualquer um, essa vida não é para qualquer um, é sofrida, enfim, e ela não me aprovou. E eu falei, então, eu vou continuar casado. A sua esposa tem te apoiado aí há bons anos. Qual que é a importância para o senhor como homem, pai, esposo, vereador, né, público, enfim, vida pública, ter esse apoio da esposa junto, caminhando? Eu sei que, né, porque a gente acompanha, a política já acabou no sentido, essa correria da campanha, né, por isso nós estamos conversando aqui, pós-campanha, para não ter nenhum tipo de problema. Qual que é a importância, então, da sua esposa junto com você? Em primeiro lugar, não pode alguém ir fazer algo se ele não for vocacionado para aquilo. Aí você pergunta, e você é vocacionado para a vereança? Eu sou vocacionado para a vida pública, para o serviço público. Eu não criei liderança do Edivaldo em mesa, em sala fechada.
A minha liderança foi surgindo nas ruas, no trabalho, no dia a dia. Foi fazendo. Mas qual que é a sua vocação? Porque tem gente que se empolga com a tribuna. Tem gente que quer ser político para fazer discurso, soltar no YouTube, e aí até ganhar dinheiro com o Instagram, e aí tem muita gente em nível nacional. Sim. A minha vocação é ser útil para os outros. Eu não tenho mandato por causa da vaidade, e Deus sabe disso. Eu tenho mandato porque eu sei que tem gente que precisa de quem tem mandato. Verdade. Por isso que eu falo, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem, não só pode, mas deve participar. Eu tenho mandato porque tem muita gente, eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar aqui. São centenas de pessoas, mais de 1000, que não morreu de câncer porque a gente lutou por elas em 15 anos. Pode acreditar. Mulheres e homens, uns 180, 190 mais ou menos. Infarte, câncer, acidente, vesícula, eles correm para o vereador. Se você não tem a vocação de ser útil, se uma pessoa te liga, porque quando você não pode ajudar, você tem que dizer eu não posso. Tem gente que pede dinheiro, eu não tenho dinheiro para dar. Eu não tenho condição de estar dando coisa para as pessoas. Sim. Eu tenho condição de lutar dentro do poder público para essa pessoa não morrer. Para que essa pessoa tenha a estrada dela cascalhada. Para que a lâmpada seja trocada. Isso é a cobrança que você faz para o executivo. O cara que não tem vocação para ser útil para o próximo, entendeu? E não ser útil para ser aplaudido, porque tem isso também. O cara é útil e aí é para ser aplaudido, para enaltecer o ego, a vaidade, ele não deve entrar na vida pública. Segundo lugar, se a família não for feliz com o que tu faz, porque lá em casa é a esposa e os filhos. Às vezes eu chego dentro de casa, o Daniel está imitando o Bolsonaro lá dentro de casa. Sou direita, sou conservador. Está o Daniel lá imitando o Bolsonaro. Eu chego às vezes, o Cauã me faz pergunta, o Cauã tem 17 anos, me faz pergunta que alguns adultos de 20 e tantos não sabem. Falou, pai, assim, 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 qual que é a sua opinião? Qual que é a sua atitude diante de algo assim, assim, assado? Do que acontece na cidade. Né? Às vezes, em nível nacional, ele pergunta o que acontece no Congresso, ele está antenado. E a minha esposa, ela não está aqui nesse instante porque ela está tomando banho para ir jantar comigo. Ela vai jantar comigo, porque eu sei separar. Eu estou, do mesmo jeito que eu tive uma experiência com Deus em 2011, no Infarte, eu também tive um reavivamento, uma reconciliação, uma reaproximação, a mão de Deus colocada para que meu casamento não se acabasse. E não se acabou por erros cometidos, porque Deus não deixou e a minha esposa é uma serva de Deus que foi capaz de lutar por isso. E hoje eu luto para que ela seja feliz. Eu faço isso não por obrigação, mas por prazer. Amém. Eu tenho prazer de ligar para minha esposa de dia e falar para ela, perguntar como é que está e falar para ela que eu amo. Eu tenho prazer de ir almoçar em casa, porque na mesa, ou à mesa, vai estar a Elde, eu, o Cauã e o Daniel e os nossos cachorrinhos embaixo da mesa, esperando ali. Isso é prazeroso. Eu sou muito feliz. Eu sou uma pessoa cheia de problema. Eu passo por muita tribulação. Quantas vezes eu e ela, a gente chora e ninguém sabe disso. Mas nós somos tão felizes que eu vi no Instagram esses dias. Algumas pessoas têm raiva de você, não é pela sua posição, não é pelo que você faz, nem por quem você é, mas é pelo seu relacionamento com a sua família. E aí eu oro pedindo a Deus que proteja o nosso relacionamento daquelas pessoas que lançam contra a gente as piores macumbas que existem, que é a inveja. A pior macumba do mundo é a inveja. Não tem nada pior do que alguém que quer destruir a tua família. E eu oro a Deus para que os olhares, as falas e os julgamentos possam ser destruídos, jogados por terra, porque não tem nada mais importante. É mais importante do que a igreja, do que a família, do que qualquer coisa. Só não é mais importante do que Deus. Mais importante do que a igreja, do que a política, e só não é mais importante do que Deus, que é a família. A família é Deus, a família e depois o nosso trabalho. Se eu entrar na política e coloco quantos casamentos se destruíram, o meu quase destruiu, sabe? Se eu entrar na política e priorizar ela, o primeiro lugar na minha vida é a política, eu vou deixar pessoas sofrendo. A vaidade toma conta. E quando a vaidade toma conta, Salomão teve tudo na vida. Salomão teve um palácio, teve mulheres à disposição, teve gado, teve riqueza. Ele usufruiu de tudo isso e não era feliz, ele era sábio.
No final ele falou tudo isso. É pó, é fumaça, é vaidade, é correr atrás do vento. Verdade. Então eu preciso vigiar e cuidar das pessoas que, ó, tem gente que quer ser líder da igreja e às vezes não é líder dentro de casa. Tem gente que quer cuidar de ovelhas dos membros da igreja e não cuida dos de dentro de casa. Eu tenho muito receio e responsabilidade de orar junto com a minha família. Junto. O último dia que nós oramos junto foi hoje, meio-dia, quando eu pedi o Cauã. Eu falei para ele assim, ó, vou encerrar a minha parte aqui dizendo assim, você está vendo essa mulher do meu lado, Cauã, que é sua mãe? Sim, pai. O que você acha dela? Pai, ela é fantástica. Falei, então vamos orar por ela? Foi hoje, meio-dia. Maravilha. Foi. Maravilha. Meu irmão, queria te agradecer pelo papo. Logicamente, a gente vai ter outras oportunidades sobre outros assuntos e, logicamente, com a política junto, obviamente. Sei que você tem aí grandes desafios, mas também que Deus possa abençoar aí esse final de ano, né? Que você continue ali defendendo, ajudando, comunicando ali na Câmara, né? Na Câmara Municipal, e que ano que vem que você possa fazer um trabalho excelente e que Deus possa continuar abençoando você e a sua casa. Como você falou, a família vem em primeiro lugar, né? É Deus, obviamente, e a família. Se a sua família não estiver junto com você nesse projeto, você acaba sendo... como que você vai continuar fazendo ele, né? Fica sendo até inútil você tentar fazer tudo o que você faz e a família não está com você, né? Ainda bem que você compreende isso e que realmente a sua esposa, seus filhos, você possa continuar sendo abençoado pelo Senhor. Nós temos aqui um desafio, que não é um desafio tão grande assim, mas é aquelas pessoas que vêm aqui bater um papo com a gente, nós pedimos a ela que faça uma oração, né? No caso, nós atingimos aqui Sinop, pela TV, nós atingimos aqui outros municípios, outras cidades e o mundo através da internet, através do YouTube. Muitas pessoas estão assistindo, né? Sabendo um pouquinho da sua história, dessa caminhada política que você tem aqui na cidade de Sinop. E o meu pedido para você é isso agora, que você possa olhar para a câmera e que você possa fazer uma oração pela cidade, pelas famílias, para que elas sejam abençoadas. Desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde. Que Deus possa cuidar de você que está assistindo aqui. Agradeço a você, Fernando, seu filho que está aqui trabalhando até essa hora. Agradeço a sua esposa, o outro filho, né? Agradeço a sua família. A filha, tem uma filha? Não, só o Fernandinho. Só o Fernandinho. É só um filho? Só um filho. É só um filho, achei que tinha outro. Na verdade, teve uma aí, mas não deu certo. Tá certo. Teve um aborto espontâneo, mas a gente conta aí como ele é o filho único. Mas aí teve uma situação. Então eu desejo que vocês sejam muito felizes e parabéns pela linha que você adotou nesse programa. Vamos fechar os olhos? Vamos fechar. Levar o nosso pensamento a Deus? Amém. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço no nome do teu Filho Jesus, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de dobrar o joelho, de ser útil. Eu te agradeço porque o Senhor tem no nosso coração colocado um desejo de abençoar as pessoas. O Senhor tem nos dado sabedoria, Pai, de entender quem de fato quer ajuda e quem de fato quer nos atrapalhar. O Senhor tem nos dado sabedoria de dentro de casa, Pai, entender que não é só falar para os filhos, é também ser útil, é também ser testemunho do que é correto. Eu quero te agradecer, Pai amado, porque o Senhor nos deu a oportunidade numa cidade tão maravilhosa, tão grande, tão pujante, que cresce tanto como Sinop, da gente fazer parte da história dessa cidade, dentro do Poder Legislativo, que eu tenho um apreço muito grande. Eu oro a Ti por cada vereador, Pai, que está nessa legislatura e os que vão assumir a legislatura em 2025. Abençoa, Pai, Teus filhos, Tua filha, para que cada um possam ter a consciência e o desejo de honrar o Senhor e de ajudar o próximo. Eu oro a Ti pelo prefeito Roberto, que foi reeleito, que o Senhor esteja abençoando, que ele monte uma equipe competente, que ele possa ser útil para a cidade, que ele possa fazer o melhor até do que o primeiro mandato. Eu peço a Ti, Pai, que nos abençoe. Obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado pelo teto que nos abriga do sol e da chuva. Obrigado pela roupa que cobre a nudez e pelas pessoas que nos esperam em casa todos os dias. Eu te agradeço por tudo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você corre para lá e para cá, visita um bairro. Acabou aí a campanha, você já está correndo, porque o mandato ainda, esse 24 ainda continua. Você tem que fazer o teu trabalho. Claro. Você foi eleito para isso, não é verdade? Então Deus abençoe você e a sua casa. Obrigado.
Amém. Você que ficou até agora, que Deus abençoe você, sua família, e nós nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.